Do Senhor aqui nessa noite, diga amém. Amém. Hoje é o dia ninguém sabe, né? Das mães. Fala assim comigo, das mães. E eu estou muito feliz, você mamãe está aqui nessa noite. Algumas já há um tempo a gente não via. Maria Divina se faz presente aqui. Aleluia. Que bom poder ver a irmã Maria. Nós estávamos com muita saudade dela e hoje ela faz presença em nosso meio, presente em nosso meio. Quantos estão felizes? Diga amém. E outras notícias boas que a gente vai recebendo de pessoas da igreja também se tornando mamães. Notícias fresquinhas e a gente vai ficando assim alegres porque a família vai crescendo, amém? Eu até brinquei, ó gente. O Pedro precisa de amigas, amém? E amigos também, amém? O Pedro precisa de amigas, né? Não sei se vocês entenderam. Para brincar com ele, para a gente, né, crescendo juntos, e a família do Senhor vai crescendo. Quantos estão felizes? Diga amém. Eu tenho certeza que você passou com a sua mamãe. Aqueles que têm a sua mãe, se não passou com a mãe, tem a sogra, ou lembrou, tem aquela lembrança da mãe, que já se foi, mas hoje é o momento de honrar as nossas mães. Na verdade, nós devemos honrar as mães o ano todo. Mediante a palavra que nós vamos meditar aqui hoje, é um culto especial, um culto dedicado para as mães. Embora nós pudéssemos estar aqui com todas as mamães da igreja, mas você que está em casa pode também nos acompanhar, que hoje é o seu dia. Você que está com a sua mãe, aproveite, dê um beijo nela aí agora. Você que está com a sua mãe do seu lado aí, se de repente você não deu um beijo nela até agora, dá um beijo. Apesar que tem muita gente distante um do outro, nesse negócio de coronavírus, atrapalha muita coisa, não é? Aleluia. Eu não sei o que você comeu na sua casa, mas muitos fizeram churrasco, vaca atolada, feijoada, lasanha, muqueca. Nesse tempo de frio então, né? Que coisa gostosa. Amém? Glória a Deus. Irmãos, cada culto que nós temos aqui na igreja, nós estamos experimentando algo bom, algo novo, algo de Deus, principalmente a minha vida. Eu sou grato ao Senhor pela minha mãe. As duas mães que eu tenho não pôde vir hoje. Eu tenho certeza que elas estão vendo esse culto agora. E eu mando um beijo para elas. Já pude beijar elas hoje, abraçá-las. Eu falei com a minha mãe: mãe, só não perde um culto, a senhora é minha fã mesmo. Eu falei: não perco não. Escola bíblica, terça-feira, todo culto eu vejo. É só a mãe mesmo. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo então no livro de Provérbios. Livro de Provérbios, capítulo 6, versículo 20. Essa mensagem, eu sei que você papai está aqui hoje, os papais que estão em casa nos vendo, essa mensagem não é para vocês. Eu sei que você tem um dia especial, eu sei que vocês são especiais na família, mas hoje a mensagem é para as mães aqui. Eu gostaria que você compartilhasse aí, você que está online, compartilha essa live aí para os seus amigos, para os seus conhecidos. Marque aí a nossa live, deixe o seu comentário, deixe o seu like, que é muito bom. A gente vai expandindo cada vez mais para nós chegarmos nos 1000 inscritos no canal da nossa igreja, que vai ser muito bom. Abre várias portas para a igreja. Provérbios 6, versículo 20 diz assim: Filho meu, guarda o mandamento de teu pai, e não deixes a instrução
da tua mãe. De repente, outra versão está assim: filho meu, obedeça aos mandamentos de seu pai e não abandone o ensino de sua mãe. Não abandone o ensino de sua mãe. Feche os teus olhos, vamos orar. Gostaria que você se colocasse de pé. Eu sei que você está sentado. Eu gostaria que agora você que está aqui e a sua mãe não está, orasse por ela. Orasse por ela. De repente ela não está aqui no culto. Você orasse por ela. A minha sogra está longe, está lá para o norte do Brasil, mas ela também não perde as lives. Ela me ama, graças a Deus. Hoje ela participou da escola dominical. Eu só não sei se ela está participando do culto agora, mas eu tenho certeza que ela está. Vamos orar pelas mamães, pela sua mãe, pela sua sogra, por alguém que você conhece, pelas mamães da igreja. Amém? Senhor Deus e Pai, nós te damos graças, louvores, honras ao Senhor, porque nós estamos aqui nesta noite, e cada um que aqui está, eu tenho certeza que teve uma participação da mãe, assim quase 100%. Eu sei que teve participação do pai, mas a mãe é um fator absoluto, primordial, principal para que pudéssemos estar aqui hoje, onde nós estamos. Ó Deus, por isso que nós louvamos, e hoje é o dia de honra às mães. Ó Pai, que o Senhor possa abençoar as mamães que aqui estão, as mamães que estão em casa, que não puderam vir. Ó Deus, aquelas que estão também hospitalizadas, aquelas que estão enfermas, ó Deus, seja com elas em nome de Deus, trazendo, em nome de Jesus, trazendo a cura, trazendo a libertação. Pai querido, que nessa noite nós podemos desfrutar da palavra do Senhor, algo especial sobre a importância da mãe no lar, a importância da mãe na igreja, a importância das mães na sociedade ao longo do tempo. Criatura de Deus, criada por Deus, um amor incomparável, um amor tão próximo ao de Deus, é o amor de mãe. É por isso que nós honramos as mães, por isso que nós essa data nós fazemos questão de homenagear e trazer uma palavra e dizer que as mães são importantes para nós. Obrigado, ó Deus, em nome de Jesus. Podeis assentar, meus queridos. Irmãos, o termo mãe é um indicativo de quem é mais do que apenas gerar. Mãe não é apenas, tem aquele indicativo, esse conhecimento que nós temos, ou até mesmo a gente fala, a mãe só gera, não. Na verdade, isso é uma falácia que se tornou comum em nosso meio, na nossa sociedade, que a mãe é para ter filhos. Bem verdade é que a mãe não é só para gerar filhos, porque vamos dizer assim, absurdo quando nós acreditamos que ter um piano em casa se faz um músico. É um absurdo acreditarmos que termos alguma coisa dentro de casa, algum instrumento, se faz aquela pessoa tocar aquele instrumento só por ter aquilo dentro de casa. Mas é preciso alguém especial, um tipo especial de mulher, para ser o que a Bíblia define como uma mãe. E aí eu busquei lá no hebraico a definição traduzida por mãe, que a palavra hebraico ami, que pronuncia assim, amai,
Amai, que significa vínculo da família. Por que às vezes eu busco na raiz hebraica? Porque é mais profundo. É porque de lá que nós entendemos. Embora o nosso vocabulário veio, de outros lugares, eram modificados. E a gente pega aqui o hebraico, que tem um significado de vínculo da família, que é uma força que fortalece, que mantenha as coisas juntas. É a mãe que sela, é a mãe que une, é a mãe que fortalece o lar. Não que eu queira, irmão, diminuir aqui hoje o papel dos pais na família, mas eu acho que nós devemos confessar aqui hoje que a mãe é realmente a cola que mantém a família unida. Quando o filho chora, normalmente procura a mãe. As mães estão mais dispostas, disponíveis para se dedicar aos filhos quando os pais estão trabalhando. Hoje mesmo a gente pegou um gancho aqui da escola dominical e falou um pouquinho até mesmo sobre a mãe, a importância da hierarquia. E sem dúvida, irmãos, a mãe é um presente de Deus. A mãe é um presente de Deus. É por isso que nós colocamos ali, cuidado, companheirismo, amizade sincera, amor, dedicação, aconchego. Irmãos, a coisa mais gostosa que tem é o colo de mãe. Eu não estou falando que o colo do pai é ruim, é gostoso, mas o colo de mãe é muito bom. E a gente tem que reconhecer. E alguns dos famosos líderes americanos, eu peguei com as frases aqui, reconheceram o valor das mães. Por exemplo, George Washington disse assim: minha mãe era a mulher mais bela que eu já vi. Tudo que sou, devo minha mãe. Atribuo todo o meu sucesso na vida, a educação moral, intelectual, física que recebi dela. E o outro ex-presidente chamado Reagan disse assim: da minha mãe eu aprendi o valor da oração, como ter sonhos e acreditar que poderia torná-lo realidade. Ex-presidente dos Estados Unidos, esse vocês de repente vocês já conhecem, George W. Bush, disse a seguinte frase sobre as mães: mães são essenciais para o sucesso da família americana. Seu amor, dedicação e sabedoria toca incontáveis vidas todos os dias em cada comunidade ao longo de nossa terra. E o seu amor e orientação às crianças ajuda a desenvolver famílias saudáveis e espirituais. Ainda trazendo um ex-presidente chamado John Quincy Adams, ele disse: tudo que sou, minha mãe fez. E o ex-presidente, conhecido também, Abraham Lincoln, acreditava: tudo que sou ou espero ser, devo à minha mãe. Lembro-me das orações de minha mãe e elas sempre me seguiram. Elas se agarraram a mim durante toda a minha vida. Irmãos, essas declarações, elas são verdadeiras. Essas declarações são verdadeiras para milhares de brasileiros. Não só para nós que estamos aqui, para você que está nos assistindo, para todos os brasileiros que dão crédito às suas mães para ajudar a moldar a vida para o sucesso. E bem nós sabemos que na juventude, vamos dizer assim, a criança a partir de 1 ano até os 9 anos de idade, ali começa a formar o quê? O caráter da criança. E nessa idade, quem está mais próximo dos filhos? Diz aí para mim. A mãe. É a mãe. É a mãe. É por isso que eu tento ficar mais próximo do Pedro nessa época. Ele já está com 5 anos, daqui a pouco está com 9. O tempo passa voando. Porque depois dos 9, quando ele já começar a ter a sua adolescência,
ele lembrar bastante da minha presença, a presença paterna do pai, ter uma referência paterna, referência de pai. E isso é importante, eu acho que isso deveria ser falado mais vezes aqui na igreja, para casais, para quem ter filho. Mas como é maravilhoso, irmãos, observar o Dia das Mães. Muitas mães são parabenizadas por ter um filho bom, ou uma filha boa. Mas os filhos e as filhas é quem deve ser felicitados por ter uma mãe tão boa. Nossa, que rapaza bacana, que menino bom, que menina legal. Não, mas não é ela que é legal por si, não, mas a mãe tem um papel fundamental. A mãe tem um papel fundamental no caráter, na formação. Como bem nós lemos aqui, algumas frases de alguns presidentes, ex-presidentes dos Estados Unidos, pessoas importantes, e só depois que crescemos e começamos a olhar para trás, que nós percebemos como que as nossas vidas foram afetadas através das nossas mães. Como que as nossas vidas foram moldadas através de nossas mães. Aí as nossas mães começam a ficar já idosas, e a gente começa a observar, poxa, como que a minha vida foi moldada pela minha mãe. E nós devemos prestar honra a quem merece honra. E você, mamãe, você merece honra. Você merece honra. Vamos honrar nossas mães em primeiro lugar. Para elas, irmãos, a maioria de nós deve mais do que qualquer outra pessoa. Porque a mãe é a primeira pessoa que o filho teve contato. O filho vem por causa da mãe. Eu me lembro bem quando Pedro nasceu, eu participei da cirurgia, quase desmaiei, brincando, irmão. Estava acostumado já. Eu estava ali participando, eu, a Nidalva. Aí a doutora está lá assim, estou abrindo aqui o nome lá das camadas e tal, que eu não me lembro. Aí ela, quando chegou ali pertinho, onde o Pedro estava, ela já vejo o Pedro. Ele é cabeludo, e meu coração começou a palpitar. Eu disse, nossa Deus, que coisa maravilhosa. E a gente fica sem entender o milagre de Deus. Tá rindo aí, né, Pedrão? Aí o Pedrão saiu chorando, aquela coisa toda. Eu queria pegar, mas não pode. Daqui a pouco colocou lá do ladinho da mãe. E ficou ali juntinho. O menino que chorou, meu Deus. É 5 noites sem dormir. Prepara aí vocês aí, viu, gente? Prepara, vamos fazer parte da galera aí. É muito, não é só 5 não, tá? Deixa eu preparar vocês, é mais, não é só 5 dias não. Ajude a sua esposa, que não é fácil não. Eu me lembro bem, mas a mamãe, quem estava ali? A mãe. E você acha que o Pedro veio a minha cara? Veio não, veio a cara da mamãe. Puxou muito ali o pessoal da casa do Tininho, né? Graças a Deus, por isso que ele é bonito. Se tivesse me puxado, meu Deus. Irmãos, elas foram as primeiras pessoas que tínhamos que fazer neste mundo por um longo tempo. Elas são as pessoas mais importantes das nossas vidas. Eu fico observando lá em casa. Leva o Pedro para a escola, traz o Pedro para a escola, ensina o dever de casa. Tem uma paciência para ensinar o vocabulário. Aí agora o Pedro já começa a aprender, né, a ler, já começa a aprender a escrever. E ele começa, essa semana mesmo me falou L-E-G-O, que é um negocinho que ele ganhou lá. E falou assim, é Lego. Olha, está começando a aprender. Ele adora Lego, né? Não sei se vocês sabem o que é. E ele falou assim, gente, eu não posso perder essas oportunidades. Eu preciso também ajudar. Eu preciso estar ali para quando ele crescer, lembrar que eu também tive participação, não é só a mamãe. Mas, irmãos, a mãe, ela tem uma participação maior. Por isso que você deve ser honrada nessa noite. Mas não é honrada só no dia das mães. Não é da panela, né? Só no dia das mães. Ou dinheiro. Ou aquele vídeo que rolou aí, aquela panela cheia de dinheiro, né? Bombons, não, aquela ali eu quero.
Não, não é honrar as mães só nesse dia. Irmãos, as mães devem ser honradas todos os dias. As mães não deixam de ser mães só porque você casou, só porque você mora longe. A mãe continua sendo mãe. Às vezes eu ligo para minha mãe por vídeo, isso é uma tecnologia, né? E ela aprendeu, e ela adora. Ela fala assim: nossa, você está com a cara inchada, o que aconteceu com você? Eu falei: Sô Santo, você observa, você está comigo todo dia. Você observou que eu estou com a cara inchada? Não. Uai, então tem que dar ouvido à minha mãe, porque a minha mãe observou. Você está entendendo, irmão? O que é mãe? A preocupação da mãe para com o filho. Não estou falando mal da Sandra não, irmão. Mas estou falando assim, a mãe é muito observadora. A mãe é mãe, ó, alguma coisa está acontecendo com o meu filho. Tem uma coisa diferente. Ou ele está dormindo demais, ou ele está chorando demais, que está com a cara inchada. Eu falei assim: não, mãe, deve ser que eu engordei um pouquinho, viu, Josi? Eu engordei um pouquinho. O Daniel foi lá em casa, irmão, e falou assim: eu acho que estava tendo uns pães ali no forno da irmã Sandra, porque os dois aí estão meio gordinhos. Eu falei assim: não, é as férias. Irmãos, primeira coisa, eu falei que a mensagem hoje seria bem rápida. Vamos honrar as mães que devemos a nossa vida. Nós devemos a nossa vida, irmãos, nós devemos a nossa vida à mãe. A mãe deixa de comer para dar ao filho. A mãe compra alguma coisa na rua, mas ela já compra já pensando no filho. Parece que o filho não sai da cabeça dela, mas nunca mais. Sabe? Lá em casa o Pedro ganha coisas demais, irmãos. Eu só ganho no dia dos pais. Entendeu? Porque o filho passou a fazer parte da família. Então a mãe, nós devemos honrar as nossas vidas, as mães. Não foi porque um pequeno custo para elas nos trazer a este mundo. Porque é um perigo de esquecermos isso. Porque todo o desenvolvimento da raça humana depende, irmãos, das mães. Todo o desenvolvimento da raça humana depende das mães. Mas a gente olha assim, quem que é a mulher nobre da nossa cidade? Qual é a mulher líder na política? As melhores professoras, as mulheres nas forças armadas, as mulheres em nossas igrejas. Irmãos, nenhuma das festas é tão importante como as mães. Nenhuma das festas é tão importante como a das mães. Quem é a mais famosa de todas as mulheres hoje em dia? As fotos de artistas, propaganda modernas, a maior influência do cristianismo, irmãos, são as mães. Eu me lembro da mãe de Jesus, junto com José. Mas teve uma hora que José, o que aconteceu? Não ouviu falar mais de José. Por quê? Naquela época os homens morriam mais cedo. Morriam mais cedo. Teve uma época que José não estava presente mais com Jesus. Quem continuou tomando conta de Jesus? A mãe. E Jesus, sendo humano, ele aprendeu muitas coisas aqui, textos bíblicos, no qual ele ia falando, pronunciando. Ele mesmo citou dele mesmo no livro de Isaías. Mas quem ensinou? Será que foi apenas José? Não. Foi a mãe religiosa, que levava Jesus todos os anos a Jerusalém. Irmãos, nós vamos honrar as mães, pois elas devemos a nossa educação básica. Quem não levou uma correção aqui? Menino, vai estudar. Quem não levou, levante a mão. Da sua mãe. Eu era obrigado a decorar a tabuada. Meu pai estava trabalhando. Meu pai estava cuidando da obra de Deus. Mas a minha mãe estava lá, ó. Você tem que decorar a tabuada. Teve uma época, irmãos, a minha mãe cansou de ir no Presidente Vargas. Pensa num rapaz bagunceiro. Era eu. O doutor André, que trabalha comigo hoje, é filho
uma professora que dava aula lá, Lúcia, professora antiga. E a gente começou a trabalhar ali na Unimed, e ele falou assim, eu falei assim, sua mãe me dava aula, rapaz. Ele falou, você é quem? Eu sou o Hélio. Não conheço muito não, mas você vai conhecer pelo apelido. O Superman. Rapaz, minha mãe chegava todo dia lá em casa reclamando de você. Não, vou falar para ela que você mudou demais. E na época eu estava trabalhando lá com radicado, aquelas mensagens. Não, vou falar para ela que você manda mensagem todos os dias, você mudou da água para o vinho, não sei o que e tal. E a gente hoje não tem uma grande amizade, mas a gente troca muitas ideias ali. Mas naquela época, irmãos, teve um momento que ela falou assim, pastor, eu não aguento mais, agora é você que tem que ir lá resolver essa questão, lá no colégio. E meu pai foi lá mesmo. E deu as ideias deles lá, que eu não vou contar aqui. Mas ele, na época, quem era presidente lá, eu lembro até o nome, era uma Denise, professor de português também. Gente boa pra caramba. Né? E de vez em quando eu encontro com a Consola. Não sei se vocês se lembram da Consola. De vez em quando eu encontro com ela no hospital, a gente troca uma ideia. Eu falo assim, você mudou mesmo. Porque foi ela na época que me levou para o hospital todo ali, como morto, no carro dela. Ela nunca esquece de mim. Nós devemos honrar as nossas mães, irmãos, pela educação básica. Eu estou falando da educação básica. Porque de repente a mãe está nos ensinando, de repente algo que ela nem sabe. Que os nossos pais não tiveram as condições que nós temos hoje. Ter escola, faculdade, num bairro, no outro, você vai a pé ali. Naquela época, as mães, os pais, às vezes deixavam de estudar para cuidar dos filhos, porque a escola era longe. Tinha que andar na estrada de chão. Às vezes ir descalço para a escola. Eu lembro das histórias, quando meu pai me contava, a mãe contava, andava uns 3 quilômetros ou mais. Barro, chuva, para aprender alguma coisa. E às vezes os filhos desfazem das mães porque falam a palavra errada. Porque talvez não tenham tanto conhecimento como você tem na tecnologia, não tem paciência para ensinar. Mas você está aqui hoje por causa da sua mãe. De repente a sua educação básica é por causa da sua mãe. Como eu disse, de 1 a 9 anos. Mais formativos e importantes nas nossas vidas. Presta atenção, vocês vão ser papais aí, ó, de 1 a 9 anos. É os anos mais importantes da vida do seu filho. Para depois você tentar reverter, depois desse período, irmãos, é muito difícil, quase impossível. Então, durante esse tempo, é o momento do quê? Dos pais estarem ali educando, corrigindo, se possível, uma varinha de vez em quando. Correção, companheirismo. E a obediência é aprendida ou não aprendida. Os hábitos são formados, vocabulário aprendido, personalidade começa, disposição começa. E qual é o olheiro da vida das crianças, irmão? Qual é o olheiro do barro na vida das crianças? Se chama mãe. Outro dia alguém perguntou, se não me engano foi o Fabrício, poxa, o Pedro ele fala algumas palavras certinhas. Ele fala as palavras certinhas. O que está acontecendo? Onde que o Pedro está? Não, porque a gente tenta conversar corretamente com ele. A gente tenta colocar vídeos legais, vídeos que inspiram, vídeos informativos, vídeos educativos. Embora ele goste de um joguinho, quem não gosta, né, irmão? Eu gostava também na minha infância. Só não tive, mas eu gostava. Tanto é que a gente não tinha tecnologia, a gente jogava birosca. Quem não jogou birosca aqui? As crianças de hoje nem sabem o que é birosca. Bola de gude. Não sabe. A gente não tinha tecnologia, mas a gente jogava queimada na rua. Quem já jogou queimada na rua? Vôlei na rua. Futebol na rua. Quem já jogou? Hã? Garrafão. Pique bandeira. Hã? Malha.
pique out, pique out, atravessava a rua. O meio-fio era o out. Que legal. Muito legal a nossa infância. Mas as coisas vão mudando. E a gente fica brigando com nossos filhos. Não, você tem que acompanhar, ver o que seu filho está jogando, o que seu filho está vendo. E na maioria das vezes quem faz isso é as mães. Se não está fazendo, deveria fazer. Se não acontece como aconteceu agora, esses dias. Aí começa a ver coisas erradas e vai lá na creche e mata aquele monte de gente. Né? Aí descobriu outro lá com 14 anos também, que estava já planejando fazer. Por quê? A mãe nem sabia o que o filho estava vendo na internet, 14 anos. E é preciso acompanhamento. Quem que acompanha? As mães. Os pais. Mas eu estou falando aqui, irmão, de mães. Você merece toda a honra aqui nessa noite. E eu gostaria de ouvir um aplauso para as mães aqui hoje. Aleluia. Aleluia. Eu tive a oportunidade de ter duas mães. A avó Glória, todos conhecem. Rapaz, ela me batia. Eu agradeço pelas correções. Mamãe e o papai iam fazer as visitas. Eu era pequenininho e às vezes ia para um monte orar, que lá as vigílias era a noite toda, né, pastor? E eu ficava com a avó, e eu não era fácil. Mas eu gostava de dormir com ela. Não gostava de escuro, tinha um medo de escuro, eu só dormia com ela. Ela era minha mãe para mim. Eu tive a oportunidade de ter a vozinha também até quase 100 anos. Que gostoso, irmãos. Né, pai? A mãe do meu pai. Eu tive a oportunidade de conhecer a minha bisavó. A mãe da minha mãe da minha mãe. Minha bisavó. A Rosalina. Eu era do tamanho do Pedro, eu chegava lá em Ipanema, era doido para ir lá. Ela tinha um cheiro peculiar. Ela fumava, sabe? Mas era uma pessoa que gostava da gente. E ela colocava, na hora que chegava lá, ela colocava sobre os pés dela, pegava na mão. Agora nós vamos dançar manzuca. E dançava com ela, manzuca, minha manzuca. E eu em cima do pé. Manzuca da solidão, não sei se essa música é mundana. Eu quero dançar manzuca. Era a música das roças daquela época. Com amor no coração, irmão, você nunca saiu da minha cabeça. Que gostoso era deitar no colinho, que ela era magrinha, igual a minha avó Glória está hoje. Ela era magrinha, mas ela deitava ali no colo dela, e o dedo lisinho, igual da minha avó Glória, de tanto lavar vasilha, o dedo lisinho, pele fininha, e acariciava a cabeça, que coisa gostosa. Era a minha avó, minha bisavó. Irmãos, nós precisamos honrar mais as nossas mães, valorizar mais as nossas mães. Eu sei que às vezes a mãe, ela fica irada, elas ficam bravas, elas corrigem a gente, mas é porque elas querem o nosso bem. Eles têm as experiências que elas já passaram e que quer que a gente passe a mesma coisa. Sabe? As pessoas precisam de muitas coisas, mas o amor é necessário mais do que qualquer outra coisa. Irmãos, a pessoa pode dar tudo, mas se não tiver amor, nada disso funciona. Porque a palavra de Deus fala que a primeira coisa é o amor. Não há nada para nos suster, ajudar, incentivar e fortalecer, como saber como somos amados e queridos. Certamente a passagem de 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4 a 7, é a imagem do amor de uma mãe, que eu vou ler para você. O amor é paciente. O amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Essa é a mãe. Eu não estou falando de todas.
A gente não pode generalizar porque tem mãe que não é mãe. Mas em geral, as mães tudo suportam. O filho, vou sair de casa, não sei o quê, e a mãe está ali, depois o filho volta, ela trata com amor e carinho, às vezes corrige, o filho fica bravo, daqui a pouco está ali. A mãe tudo suporta. Parece que o amor de mãe é como o amor de Deus. É como, viu, irmãos? Estou falando heresia aqui, não. Parece que o amor de mãe é como o amor de Deus. Porque Deus nos ama, não porque nós somos tão amáveis, mas porque a natureza de Deus é amor. Lá em casa são 5 filhos e todos os filhos são diferentes. Na nossa juventude nós brigávamos muito. Tem filho que dava mais carinho, outros não, mas a mãe deixou de amar? Não, a mãe amava todos. Uns decepcionou em algumas coisas, outros não, mas amou de forma igual, porque a mãe é mãe. E a gente olha para a mãe, eu não vou falar que a gente vai ver Deus, né? A gente vê o amor de Deus, porque Deus ele não olha para te amar naquilo que você fez de errado ou bom. Deus ele te ama. Irmão, se Deus fosse amar você, dependendo das coisas que eu e você fizéssemos ou viermos a fazer, jamais nós agradaríamos a Deus o suficiente. Ninguém pode agradar a Deus o suficientemente. Porque eu e você, nós temos uma natureza que chama, uma natureza pecaminosa, herdada de Adão, e nós pecamos todo dia, e todos os dias nós temos que ajoelhar e pedir: Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa os meus pecados, porque hoje eu errei, hoje eu tive um pensamento, hoje eu falei, hoje eu agi de alguma forma que não agradou o Senhor, e o Senhor continua te amando, porque Ele é Deus. E a gente olha para a mãe, e a gente vê isso aí. Você já viu uma mãe segurando um doente? É diferente de uma mulher solteira. Mãe de mulher. Não estou falando que a mãe é mulher. Estou falando assim, a mulher que é solteira, que não teve filho. Mulher que não teve filho de uma mãe, segurando um doente. Um deficiente. Uma criança miserável. Que ela não assegura com ternura, com cuidado, com carinho para com ele. É diferente. Você pode observar uma pessoa que tem filho, a mulher que tem filho, o trato com pessoas deficientes, doentes, é muito superior, vamos dizer assim, com pessoa que não tem, porque ela não sabe, ela não é mãe. Irmãos, estude o amor de Deus conforme as Escrituras, e você terá que admitir que não há um amor tão parecido com o amor de Deus como o amor de uma mãe para com seus filhos. Quando você começa a estudar o amor de Deus assim, e fazendo um paralelo, uma comparação do amor de Deus para com os seus filhos e amor de mãe. E para a gente concluir aqui, Deus criou primeiro a mãe, e Ele incutiu nas mães uma qualidade não encontrada em homens. Eu não estou falando no ato da criação, mas Deus criou a mãe primeiro, não os filhos. É nesse sentido. Deus criou as mães. E Ele colocou nas mulheres uma coisa diferente dos homens: a capacidade de amar mais, de ter mais paciência, de ter mais ternura. No entanto, mais do que o amor de mãe, é o amor de Deus para com você. E a gente está falando aqui do amor de mãe, mas eu tenho falado uma mensagem também, que Deus ele ama você mais do que sua mãe. Você sabe por que Deus ele ama mais você do que sua mãe? Porque Ele entregou o seu próprio Filho para morrer na cruz do Calvário por você. E se nós estamos dando honra à mãe aqui, nós devemos dar honra a Deus e dizer: Deus, obrigado, porque o Senhor nos ama tanto, que tem até uma música da Lagoinha, né? Deus me ama tanto. Deus me ama tanto. Da Lagoinha não, né? É da lá, diante do trono. Diante do trono.
Deus, Ele te ama, mais do que uma mãe, porque o próprio Deus se fez homem, e Ele veio aqui padecer em nosso lugar, Ele sofreu para dar a vida a você, para que hoje você tivesse vida. E como vamos render homenagem às mães, por todos os benefícios que ela tem para nós? Como que nós vamos homenagear as mães? Como que você homenageou sua mãe hoje? Nós podemos expressar isso de forma clara, nós podemos expressar de forma inconfundível, mas elas continuarão nos amando, mesmo se eu não der um abraço, mesmo se não der uma panela cheia de dinheiro, mesmo se eu faltei com ela hoje, não fui na casa dela dar um abraço, a mãe ela vai continuar amando, porque mãe é mãe. E nós podemos resolver seres humanos, mulheres, meninos e meninas, que a mãe que quer que sejamos, mas lembre-se, o amor de uma mãe não está centrado em si mesma, mas a mãe está centrada no amor a seus filhos. Tem até um texto bíblico que fala assim, uma mãe pode até abandonar, que é difícil, os teus filhos. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, olha, você que está me vendo agora, a mãe pode abandonar os seus filhos, a mãe pode te abandonar, mas Deus nunca vai te abandonar. Deus nunca vai te abandonar. Pode até que uma mãe abandone o seu filho, mas Deus nunca vai te abandonar. O amor de uma mãe não está centrado em si mesmo, mas em seus filhos, família. E só uma mãe é assim. Ela ama os seus filhos, ela morre para os seus filhos, ela dá vida para os seus filhos. Eu não estou falando que o pai não pode dar, mas a mãe ela é muito superior. E a gente pode reconhecer, porque eu convivo isso e vivo isso na minha casa. A mãe é superior. Por isso nós desejamos a você, mãe, um feliz Dia das Mães. E hoje nós honramos você com essas palavras tão edificantes e que você possa levar para casa esse carinho da nossa igreja. Você é tão importante para nós e nós te amamos. Vamos nos colocar de pé. Vamos orar novamente. Você que deseja encontrar com o Senhor Jesus, você que deseja entregar a sua vida para Jesus, você pode entrar no aplicativo da igreja, mandar uma mensagem, deixando um recado, uma mensagem, dizendo, olha, eu quero entregar a minha vida para Jesus. Eu quero ter esse amor de mãe, esse amor de Deus que é superior ao amor de mãe, porque Ele me ama. A minha mãe me abandonou, mas Deus não te abandona. A Bíblia fala que Ele está de braços abertos, esperando você. O filho pródigo, quando saiu de casa, olha o papel, porque é uma ilustração, uma parábola. Quem estava esperando ali não era a mãe, mas era o pai. O pai está simbolizando quem? Deus. E Deus estava ali de braços abertos, esperando aquele jovem que saiu, perdeu tudo que tinha, mas agora ele retornando para a casa do pai. O pai estava ali de braços abertos. É assim que ele está aqui hoje, meu querido. É assim que ele está aqui hoje. Vamos orar mais uma vez.